Amados, eu quero compartilhar com vocês da palavra do Senhor nesse momento. E o Senhor nos chamou a atenção em um texto muito conhecido. Nós ministramos ele ontem também. Falamos um pouco sobre ele ontem na reunião de liderança geral. Mas os meus olhos se deteram em alguns versos aqui em Hebreus, no capítulo 12. Você abra comigo a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 12, verso 1. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos nesse mês de gratidão ao Senhor, e nada melhor para se falar do que dele, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero falar, e o tema da mensagem de hoje é Jesus, o modelo. Ele é um modelo para a minha vida, ele é um modelo para a sua vida, ele é um modelo para a humanidade, ele é o nosso modelo, Jesus Cristo. E aí eu quero discorrer com você e entender o que o apóstolo Paulo fala em Hebreus, no capítulo 12, texto muito conhecido, que diz assim a palavra do Senhor: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, que está assentado à destra do trono de Deus. Verso 3: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Verso 4: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Aleluia. Amados, o texto que nós acabamos de ler é uma revelação que o nosso Senhor Deus trouxe ao apóstolo Paulo, e ele escreve aos Hebreus dizendo: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Em muitos momentos já falei sobre essas nuvens de testemunhas, já falei sobre esse entendimento, e vale a pena ressaltar nessa noite, como ensinamento da palavra de Deus, que quando o apóstolo do Senhor, ele fala sobre nuvem de testemunhas, ele está falando de lugares altos. Nuvem, lugar celestial, amém, queridos? É lugares altos, então ele está falando de regiões celestiais. Ele está chamando a minha atenção, a sua atenção, para lugares celestiais em Deus. Então ele está falando: opa, peraí, portanto nós, visto que também estamos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunha. Então há uma nuvem de testemunha que nos rodeia. O que é isso? Anjos, seres espirituais, tanto do bem quanto do mal, aguardando no que nós estamos nos tornando. Será que estamos seguindo o modelo, o padrão que é Cristo Jesus? Será que nós estamos entendendo todo o evangelho, o ensinamento que o Senhor tem discorrido em nossas vidas durante toda a nossa caminhada? Então, nesse tema dessa mensagem, Jesus Cristo, o único modelo, a gente precisa entender que é necessário, para entender essa mensagem e para termos uma mente transformada e viver aquilo que o Senhor Jesus quer para as nossas vidas, é necessário que a gente corra para viver os desembaraços da vida. Segunda coisa que me chama a atenção no texto é desembaraçando. Ora, embaraço é estar envolvido.
A gente sabe que embaraço é aquele emaranhado que prende alguém, aprisiona, atrapalha desenvolvimento. Uma pessoa com a vida embaraçada não tem nada definido sobre o seu futuro. Amém, igreja? Então o embaraço me chama a atenção, porque embaraço é estar envolvido. Outra frase que me chama a atenção: peso do pecado. Espera aí, o pecado tem um peso, sim. Então a intenção do nosso adversário é que a gente se enche de pecado, que a gente peque dia após dia, momento após momento, porque isso vai gerar um peso. E se vai gerar um peso, vai me tirar das regiões celestes. Você está pegando já aqui o entendimento? O apóstolo Paulo está chamando a igreja para caminhar com Cristo em regiões celestiais, para viver num nível superior. Mas ele está advertindo a mim e a você sobre peso do pecado, sobre embaraços da vida que pode aprisionar o homem e a mulher de Deus. Então nós entendemos que o pecado, ele pesa o homem, fazendo com que os nossos pés fiquem totalmente fixos nessa terra, quando na verdade os pés podem estar aqui, mas o espírito e a alma tem que estar nas regiões celestiais. Porque nós fomos gerados no Senhor para isso. Nós fomos gerados em Deus para isso, para viver em lugares altos. Mas por conta da queda do homem, por conta das nossas fragilidades e fraquezas e embaraços da vida, que a gente se permite viver, a gente começa a viver prisioneiro de um sistema. Então o apóstolo Paulo está falando aqui aos hebreus: ei, pecado, ele traz um peso, e o peso do pecado, ele te joga para um plano natural, trazendo a sensação de que Deus não está mais com você. Porque quando a pessoa está pesada de tanto pecado, ela não consegue olhar para os céus, ela não consegue olhar para regiões celestiais, aquele foco, aquele gás todo que ela tinha no evangelho, aquele primeiro amor, aquela chama nos olhos, aquele fogo no coração, aquilo parece que acabou. Então a pessoa anda dia após dia cabisbaixo, com um peso, com um fardo que não é dela, e está sendo imposto sobre ela por conta de sensações, ações malignas, coisas que acontecem na minha vida, na sua vida, na vida de qualquer um. Se a gente não resistir o inimigo, se a gente não entender que a nossa vida é de resistência, é de lutar com as armas espirituais, e a gente começa a olhar para tudo que está acontecendo ao nosso redor com um olhar natural, e achando que podemos resolver com a força do nosso braço, quando na verdade não. Tem coisas que ao homem é dado para que você resolva, mas tem coisas que Deus te dá para que você resolva no plano espiritual. Tem um órgão em nosso corpo que ele é capaz, diz a Bíblia, de incendiar. Quem sabe? Qual é? Qual é? A língua. A língua. Você imagina, Deus fez tudo perfeito. O homem, o ser humano, com os 2 olhos, 2 orelhinhas, 2 buraquinhos aqui para respirar bem, mas uma boca só. E glória a Deus por isso. Você imagina o ser humano com 2 bocas. Se tem aqueles que falam pelos cotovelos, você imagina um camarada que fala muito com 2 bocas, ninguém quer ficar perto dele. Mas por que isso? Porque nós temos um órgão poderoso como a língua, que é capaz de dar vida, mas também é capaz de tirar por conta de uma palavra mal colocada ou bem colocada. Em meio ao caos, a situação adversa, alguém sábio, cheio do Espírito Santo, com uma palavra pacífica, uma palavra de amor, de autoridade, ela pode trazer vida e paz ao ambiente. Mas uma pessoa pesada de pecado, pesada de complexos, de inferioridade, uma palavra que sai da sua boca, uma vez que o seu coração está pesado, e ela está com aquela sensação de que Deus está longe dela, tudo que sai de seus lábios também é pesado, e pode gerar morte. Amém?
Então nós entendemos que o pecado ele te traz para um plano terreno, pesado. E aí a gente começa a entender, parece que a sensação que dá é quando a pessoa está com o peso do pecado, é que Deus está distante, está longe, a sensação. Mas eu quero dizer nessa noite, é só sensação. Deus nunca esteve longe do ser humano. Deus nunca vai estar longe da sua criação. É apenas a sensação, por conta da adversidade que tem se levantado e tentado acompanhar a sua história e a sua vida. E aí entendendo um pouco mais, ou seja, a pessoa que não consegue ver as coisas do alto, ela está tão presa num plano terreno que ela só vê o que está no plano natural, ela não consegue ver as coisas do alto. E a terceira coisa que me chama a atenção é a palavra tenazmente, que significa prender, agarrar com força. O nosso adversário, ele fica assediando as nossas vidas, assediando o ser humano, o homem, a mulher de Deus, para que a gente venha cair em um dos seus laços. Assim como diz no Salmo 91, lembra do laço do passarinheiro? Você lembra disso? Salmo 91 fala muito bem do laço do passarinheiro. Eu me lembro da pregação do presbítero Luiz Antônio, que falou muito bem sobre o laço do passarinheiro. E aí o nosso adversário arma aquele laço e fica de longe esperando para ver se você ou eu ou quem é que vai cair. Porque ao contrário de nós, que sofremos aqui com sensações de ansiedade, precipitação, e a gente mete os pés pelas mãos, o adversário não, ele já foi julgado e condenado, então ele tem todo o tempo, ele está esperando só o dia do Senhor. E ao contrário de nós, não, a gente fica com tanta pressa, com tanta fobia para querer as coisas do nosso jeito, e a gente acaba caindo no laço do passarinheiro. Mas o que o apóstolo Paulo está advertindo a igreja de Cristo, através dessa mensagem em Hebreus no capítulo 12 ei, nós somos rodeados por tamanha nuvem de testemunha, ou seja, nós estamos sendo observados o tempo todo, no que nós estamos nos tornando. Daí vale ressaltar, a mim e a você, o nosso posicionamento, os olhos do Senhor estão atentos. Então peraí, se o próprio texto diz que a nuvem de testemunha que estão aí, rodeando a minha vida, me observando para ver como é que vai ser a minha conduta, então eu preciso entender que o Deus Todo-Poderoso, o meu papai, o meu Criador está também comigo, porque a mesma palavra diz isso, e ela me garante, porque a palavra do Senhor Jesus lá em João, diz assim, eu estarei convosco todos os dias até a... Cadê vocês? Até a consumação dos séculos. Então é a palavra do Senhor, é uma lei de Deus e ela é irrevogável. Agora nós precisamos entender isso e viver isso na íntegra, irmãos. Entender que nós não podemos cair nessa prisão de Satanás, nesse laço do inimigo, e viver oscilando, uma hora eu estou, uma outra hora eu não estou. Porque a decisão, irmão, de pecar ou não pecar, está sobre as nossas mãos, está sobre o meu coração e o seu coração. Somos assediados a cair na tentação. Mas o texto que nós acabamos de ler, ele diz assim, ei, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente vos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A orientação é para que a gente corra, é para que a gente fuja daquele embaraço, daquela sedução, dessa adversidade. Então se o texto está me orientando, se eu posso correr, se eu posso fugir, eu logo tenho o seguinte entendimento, eu tenho também o poder de dizer, eu peco ou não peco, é eu que vou julgar, o mal está diante de mim, é eu que preciso julgar o que é bom, o que é ruim, para que eu possa fazer. Todos estão entendendo? Então o poder e a decisão de pecar ou não pecar estão em nossas mãos. O inimigo arma essa cilada e tenta ver quem é que vai cair. E quem vai cair? Quem vai dar a voz às seduções de Satanás nesse tempo? Quem vai se deixar levar pelo engano da serpente?
Porque assim como ela tentou Eva no jardim, não vai ser diferente comigo, com você. Você vê que no local onde Deus vinha visitar Adão e Eva, a serpente maliciosa, Satanás, ali estava. E nos dias de hoje será diferente, irmãos. Às vezes vemos pessoas dentro da igreja, vive uma vida de oração, vive uma vida de fervor, mas por conta de um olhar atravessado na vida de um irmão, de uma irmã, um julgamento, Satanás vem, e é o suficiente para que ele venha criar todo o contexto para que você caia em desgraça. Então é necessário a gente olhar e entender que há testemunhas, estamos sendo observados todo o tempo da nossa vida. Há uma observação. Bom, vamos ver o que Edemilson vai se tornar, o que ele está se tornando, o que vai acontecer com o Mike e com a Luísa. Vamos lá, há uma expectativa. Então assim a nossa vida está, há uma expectativa. Então a gente precisa entender que esse processo de cuidar do nosso coração, da nossa mente, dos sentimentos, para que a gente não venha cair nesse laço do inimigo, é diariamente, irmãos. É uma luta pela sobrevivência espiritual, para que você não caia, para que você não viva no raso. É culto após culto, reunião após reunião, e parece que as coisas não mudam. Peraí, gente, até quando? Peraí, igreja, até quando? É reuniões de milagre, oração, entra na fila de oração, sai, no outro culto vem de novo, e ora por mim, não muda nada. Peraí, gente, até quando? A gente precisa entender que estamos sendo observados, sim. Agora nosso posicionamento é fugir da aparência do mal. Mas e quando é o diabo? Resista e ele vai fugir de você. Quando você vê algo que aparenta ser mal, você foge. Agora, quando é o inimigo se apresentando até você, mostra sua resistência. Eu estou na palavra do Senhor e nela eu vou permanecer. Aí é a resistência. Aí é ele que vai fugir. É aqui que está o poder da igreja. É aqui que está a nossa força. E nós precisamos manter ela de pé. A força da igreja. Nós somos o povo da resistência. Nós somos o povo que vai lutar contra as armas do mal com o poder da palavra de Deus. É a palavra que é poderosa. Não é o pastor da igreja, não somos nós com a força do nosso braço, mas é a palavra. Mas onde ela precisa estar? Dentro do meu coração, dentro do seu coração. Então se encha da palavra, coma da palavra, viva a palavra, se relacione com a palavra de Deus. Ela está me constrangendo para que eu venha viver uma vida de retidão. Se esconder do pastor, da igreja, do pai, da mãe, é fácil, mas nos olhos de Deus ninguém se esconde. Jonas pensou que podia dormir livremente no porão daquele navio, até que o mestre daquele navio vai: ei, o que acontece contigo, homem? Que nós estamos perecendo e você está agarrado no sono. Levanta daí, infeliz. Não foi nessa versão não, essa é só do pastor. Mas eu acho que ele deve ter dado aquele chutinho assim: levanta daí, cara. Que brinca, se é eu já ia com arrependei-vos. E aí ele fala: é por minha causa que vocês estão vivendo tudo isso. Deus achou Jonas ali no porão do navio. Jonas reconhece seu erro, pede para que lance no mar. Um grande peixe pega, engole Jonas, leva ele para a profundeza. Deus estava onde? Também lá, porque ele começa a se arrepender de ter desviado o curso da sua vida. E o que nessa noite a palavra de Deus está falando para mim e para você, é tempo também de você se arrepender do curso errado que você está tomando na sua vida. Se parece que entra culto e sai culto e a palavra não faz efeito, é porque o curso está errado. Deus te mandou fazer uma coisa e você quer fazer outra. E o pior de tudo é que a gente paga para fazer o errado. A gente paga para ver, irmãos. Jonas foi lá, pagou passagem para ir para Tarsis. Deus mandou ele para Nínive. E depois que o caldo entorna: pastor, ora por mim. Mas infeliz, tu que fez a lenha toda. A gente ora, irmãos. Deus quer te dar felicidade e alegria. Deus quer que você seja feliz no seu caminhar.
Mas nós precisamos entender, ei, peraí, nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. Eu não posso brincar de ser crente. Eu não posso brincar de um dia eu estou com um pé na igreja, outro dia eu estou com um pé no mundo. Ah, agora está chegando o Natal, vou dar aquela voltinha. Vinho com abacaxi é bom demais. Aí você se perde todo. Mas não é isso agora no Natal? O pessoal bota esses negócios aí. Eu passo na praça de madrugada, eu vejo jovens tudo com negócio lá e ficam tudo conversando com um poste agarrado. Quando a gente passa para lá assim, a gente vê essas coisas. É só aqui então que tem isso. Aí se perde, porque perde a sensatez, perde o equilíbrio mental, emocional, e é justamente o que o diabo quer. E aí quando a gente perde isso, vai chegando o peso do pecado, aí o cara cai. Estava firme no Senhor, estava caminhando um caminho de retidão, estava tudo legal, estava tudo fluindo, mas bastou um olharzinho torto, bastou uma pisada em falso, aí vem o inimigo, pega ele naquilo ali. Sabe qual é o nosso mal? A gente se entrega logo na primeira luta, na primeira adversidade, a gente se entrega logo, quando na verdade não é para se entregar, é para se levantar, sacudir a poeira. Eita, eu sei que foi ruim, que deu ruim aqui para mim, mas eu vou prevalecer, eu vou me levantar, sacode a poeira, se levanta e continua a tua caminhada, mas não pare, porque esse aqui é o mal. Quando a gente para e fica naquela, e vem o Satanás e coloca mais um peso. Você é indigno, você é impuro, está vendo? Já não vai cear, já não vai participar, já não vai cantar, já não vai fazer. Ele começa a colocar peso, sensações sobre a minha vida, sobre a sua vida. E a gente começa o que? A não olhar mais para os céus e começa a ficar cabisbaixo. Ó dia, ó céu, ó azar, ninguém gosta de mim, o pastor nem me vê mais, o Xande não me dá mais graça e paz. Só vê a terra, porque se corrompeu com ela, nas sensações que o mundo apresenta. O que o Senhor está falando conosco, ei, cuidado com a tua vida espiritual, você vale muito. A sua vida com Deus, a sua caminhada com Deus tem valor, tem sentido. A gente precisa valorizar isso, igreja, sim ou não, igreja? Sim, precisamos valorizar. E o que o apóstolo Paulo está falando então? Você precisa fazer o quê? Eu preciso correr. Se tem uma nuvem de testemunhos, estou sendo observado o tempo todo, eu preciso correr, desembaraçando de todo esse peso do pecado, que fica insistindo em me amarrar, insistindo em fazer eu pecar. Aí qual é a orientação que a palavra de Deus nos dá? Corre para o caminho que te foi proposto, corre para o lugar que Deus orientou, que você nunca deveria ter saído, do posicionamento, do voto que você fez ao Senhor. Muita gente esquece, na hora que o convite da graça é feito, e vem no altar, e vem aqui e levanta a mão. Eu recebo Jesus, eu prometo, eu faço isso, eu vou fazer isso, eu nunca mais serei o mesmo. Aí no outro dia volta a fazer tudo de novo. A Bíblia nos orienta a não fazer voto ao Senhor que você não possa cumprir. O que você votar diante do altar do Senhor, cumpra, porque isso aborrece ao nosso Senhor. Você fazer um voto a Deus e não cumprir é melhor que você não fizesse. Isso aborrece a Deus. Então tome cuidado para que as suas palavras, a sua decisão, o nosso comportamento seja um comportamento como o de Cristo. Comportamento, nosso modelo é Ele é o modelo, o melhor modelo. Aí o próprio texto ele diz o que é para mim e para você: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. O autor e consumador, aquele que criou, mas aquele que vai provar ela no fogo, aquele que vai trazer o fogo sobre a minha vida, sobre a sua vida, para ver até onde está a nossa fé. Porque a fé do homem e da mulher de Deus é provada no fogo. Eu me lembro muito bem de momentos que eu já passei e atravessei na minha vida, onde a minha fé foi provada. Eu entrei para o meu quarto, fiquei 7 dias fazendo jejum e oração, e eu não sabia o que estava acontecendo com a minha vida. Eu sentindo que estava ficando paralisado, entrelaçado, com tantos sentimentos querendo aflorar na minha vida. Eu entrei no quarto e eu chorava, ao ponto da minha esposa abrir a porta e falou: eu não aguento mais ver você caído no chão, chorando dessa forma. Eu falei: mas eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo. Até que um dia eu subi para o monte, chamei 2 amigos,
Eu falei, eu preciso dar um grito. Tem algo entalado aqui. Eu preciso mudar esse negócio, eu não aguento mais. Eu preciso que o Senhor me responda. Eu subi. Eu não dei um grito com Deus, me responde não. Eu dei um grito para o diabo. Você tem que encarar no dia da adversidade. A minha fé estava sendo provada pelo fogo. Eu subi nesse monte chamado Monte das Oliveiras. Eu cheguei naquele lugar e disse: olha aí, Satanás! Está doendo o que eu estou vivendo, está doendo o que eu estou passando, mas eu vou descer aqui mais do que vencedor, porque eu sou filho de Deus. E as suas armas forjadas contra a minha vida não prevalecerão mais. Você acha que foi fácil descer daquele monte, irmão? Para subir eu fui carregado com 2 amigos. Eu falei, me ajude, porque eu não tenho nem força para subir o monte. Mas quando eu desci de peito estufado. Eu falei, eu vou te arrebentar, maligno. Eu vou te arrebentar. Imagina um magrelo com peito estufado. Eu estava lá, era eu. Na época eu estava igual o Vando. O Vando faz assim ainda. Magrelo abusado, né? Deus abençoe nosso pastor. Aí quando eu desço do monte, passou-se alguns dias. Eu trabalhava fazendo rebaixamento de gesso. Eu fui chamado para fazer um orçamento num determinado lugar. E era uma igreja. E eu nem sabia. E quando eu fui com meu caderninho, lápisinho, todo cheguei, endereço, olhei, ué, é aqui. E é uma igreja. Eita, fazer um rebaixamento na casa do Senhor, amém. Estava tudo arrebentado emocionalmente por dentro. E aí entrei, aí perguntei o nome da pessoa que eu iria fazer o orçamento, que me deu o nome. Aí ele falou assim, não, está aí no culto, aguarda que já está terminando, após o culto você fala com ele. Tudo bem, sentei no último banco, fiquei lá quietinho. E o louvor nada de acabar, e o culto nada de acabar. E a irmã falava, a irmã que estava na frente tinha uma mesinha branca e uma toalha assim. Ela orava e não parava aquela oração e cantava junto. Ela falou, irmãos, tem um mistério aqui que eu não consigo terminar. Eu vou ficar cantando aqui porque eu não sei, irmão, não consigo terminar. Tem algo que Deus quer fazer. E eu estou, ai meu Deus, eu quero fazer o orçamento que eu quero voltar. Tem mais trabalho, eu tenho que trabalhar. Eu estou falando, eita, coisa de crente. Esse povo do reteté não é mole não. E estava eu lá, todo destruído por dentro, emocionalmente. Mas com uma palavra, com um grito que eu dei, e isso já tinha passado. Estava lá. Daqui a pouco eu senti meu coração. E eu pensei, meu Deus, vou infartar aqui. Eu estou infartando. E pior que eu não avisei a Raquel onde eu estava. E agora? Ninguém aqui me conhece. Meu Deus, Martinho, eu falei, vou morrer. Eu falei, meu Deus, sem infarto. E aquilo foi subindo, veio para minha garganta, chegou aqui na minha boca e como um vapor. Da garganta para os meus olhos saiu como se fosse um vapor. Aí quando saiu aquilo eu vi que o troço era bom. Aí eu falei, o negócio foi bom, isso é um negócio de mim aqui que eu não entendi, pensei que ia ter infarto, não teve infarto nenhum. Agora o negócio foi bom, eu falei, Senhor, esse negócio é tu. É tu. Eu senti assim uma leve brisa. Eu falei, faz outra vez, porque saiu um negócio que estava me incomodando, tinha uma ânsia aqui dentro de mim. Faz outra vez. Aí dentro do meu coração, levanta e vai até lá na frente. Eu falei, isso é coisa da minha carne. Aí o crente carnal, aí a carne se manifesta. É onde a alma quer tomar decisão que é do Espírito. Aí agora é coisa da minha cabeça. Até então não era Deus. Aí depois não, é coisa da minha cabeça. Eu vou lá na frente para quê? Deixa o culto rolar, a irmãzinha vai terminar o reteté dela aí, está tudo certo. E nada de terminar o reteté. E de novo, vai lá na frente. Irmãos, eu falei, Senhor, tenho nada a perder, eu não sou soberbo, o que me custa lá na frente? Eu sou teu, tu é meu. Saí devagarzinho, deixei o caderninho no banco, fui em direção àquele altar. A irmã estava em pé com o microfone na mão e as suas mãos assim sobre a mesa. Ela estava cantando de olhos fechados. Eu cheguei diante daquela mesa, me ajoelhei, peguei as mãos dela, coloquei no centro da minha cabeça, foi como se tivesse encaixado um plugue. As lágrimas começaram a rolar do meu rosto.
Eu comecei a chorar falando em línguas, fui lavado pelo Espírito, aquela mulher começou a falar em línguas estranhas. Deus usou uma outra mulher do fundo da igreja que veio marchando, botou as mãos sobre meus ombros e disse: eu sou o Senhor teu Deus, que te conduzi a esse deserto, para ver até onde vai a tua fé. Você entende por que eu estou contando testemunho? A nossa fé, ela é provada e é no fogo. E em que nós estamos sendo construídos? Palavras de efeito, mensagem da internet, ou na realidade que Deus está conduzindo o seu rebanho? Porque tem palavra de Deus nessa igreja, tem palavra de Deus no seu coração, tem promessa de Deus já dita aí para você, e você sabe muito bem do que eu estou falando. A nossa fé será provada no fogo, mas quem está disposto a resistir? Quem está disposto a lutar e a perseverar? Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, eu saí dali flutuando. Eu me levantei, fui para o meu lugar, acabou aquela reunião, oração, a igreja foi tomada pelo Espírito de Deus. Quando acabou tudo, eu falei: gente, irmão, aí o homem que tinha me chamado era pastor da igreja, e eu falei: meu querido pastor, estou passando por isso, fiz igual a mulher do fluxo de sangue. Eu contei toda a minha história para ele. Aí ele falou: Deus é contigo, varão, porque enquanto a irmã entregava a profecia, eu via 2 varão de branco conduzindo você não andava, eles te carregavam pelo caminho. Aí eu saí dali mais do que virado no samurai, irmão. Nada estava me detendo, eu saí ali cheio do Espírito Santo de Deus, porque a minha fé foi provada, e eu vi que Deus estava comigo. É assim a minha vida e a sua vida. As testemunhas estão aí. As nuvens negras, rede satânica, mas também os anjos do Senhor, aguardando o meu posicionamento e o seu. Espera aí, os céus já está de acordo que você vai ser abençoado, mas eu preciso de uma palavra. Lembra de Daniel? 21 dias orando pela sua nação, pelo seu país, 21 dias em consagração, Senhor, mas desde o primeiro dia Deus já tinha enviado o anjo, mas houve batalha onde, irmãos? Nos céus. O anjo Gabriel foi impedido nos ares de se aproximar, porque houve batalha. Batalhas espirituais acontecem em regiões espirituais, celestiais. E nós precisamos entender que nesse momento acontece batalha para que essa mensagem não chegue ao teu coração e que você não venha fecundar essa semente para que ela venha gerar fruto em você. Satanás vai tentar roubar a palavra de Deus aplicada em seu coração, na sua vida, para que você não venha viver a graça do Senhor, que é o favor que transforma a minha vida e a sua vida e nos leva a viver e a romper de glória em glória. Então o posicionamento, a decisão é minha e sua, somos nós. Nós temos o poder de decisão, nós temos o poder de julgar essas situações. E eu falei aqui de Jonas, eu quero voltar. Não estava sobre o poder dele em ir para Nínive ou ir para Tarse? Não estava, ele não decidiu. Quem decidiu não foi o próprio homem, o seu caminho. Aí ele paga o preço de uma passagem para viver a tormenta de Deus. É assim na nossa vida. É o que Deus está falando hoje para o meu coração, para o seu coração. Pare de pagar o preço para você sair da tormenta. Deus não quer que você viva uma tormenta emocional. Uma hora está bom, uma hora está ruim. Deus quer que você olhe para Jesus, o modelo. Aleluia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Quando o texto fala de correr, significa que eu posso fugir das forças do mal, escapar dela. Perseverança significa constância, insistência, não desistir. Isso é perseverança. Quando o nosso olhar está para o autor e consumador da nossa fé, há equilíbrio no nosso caminhar. Quando o nosso olhar está em Jesus, o vento está soprando, está batendo,
parece que o barco vai naufragar, mas se eu olhar para Jesus, eu não vou perecer. Eu me lembro agora daquela passagem que fala, Jesus vinha caminhando no meio da tempestade, os discípulos estavam num barco, e eles avistam de longe Jesus, e aí Pedro, sempre Pedro, ele fala, é tu, Senhor, se é o Senhor, ordene que eu vá caminhar contigo. E Deus chamou ele para caminhar. Pedro começa a caminhar sobre as águas agitadas, sobre o forte vento, e ele começa a caminhar, e aí quando ele para olhar a adversidade, a força do vento, a agitação da água, ele começa a afundar. Mas preste atenção numa parte do texto que é muito importante dessa história, que Pedro, quando estava no barco, ele avista Jesus de longe, e não sabendo se é, ele pergunta, és tu, Senhor? Porque quem é o homem que poderia andar sobre as águas, senão Jesus? Quem? Qual o ser humano naquela época que poderia andar sobre o mar? Somente Cristo. E Pedro, ainda com dúvida se era o Senhor, ele pergunta, se é o Senhor? Estava distante, sim ou não, igreja? Ele, para reconhecer, gritou, permita que eu vá. E Cristo diz, sou eu, vem. Ele vai, mas no processo, no caminho de caminhar, encaminhar sobre as águas, melhor dizendo, ele vê a adversidade, a força da natureza. Ele sente o vento frio soprando em seus ouvidos, ele sente o gelado da água, os respingos batendo porque estava agitado, e ele, quando olha à sua volta, ele afunda, e só dá uma hora de fazer um único grito, socorre-me. E aquele Cristo que estava distante, já está perto, pronto, com as suas mãos, segurando nas mãos de Pedro, e falando, homem de pouca fé, por que duvidaste? O que eu quero trazer com essa reflexão novamente para a igreja de Cristo hoje, Jesus não está longe, Ele está perto. O nosso olhar para a adversidade, o nosso olhar para Cristo, é que a gente começa a julgar que Ele está longe, mas Ele nunca esteve longe, nunca vai estar longe. Ele tem uma palavra para a minha vida, para a sua vida. E quando parecer que Ele está longe, faça igual Pedro, grita, socorre-me, Senhor. Porque as mãos dele não estão encolhidas, antes estão estendidas para mim, para você, para nos levantar de qualquer dificuldade, qualquer embaraço que essa vida possa proporcionar para mim e para você. E uma outra parte que muita gente não faz questão de falar é que depois que Jesus pega na mão de Pedro e ele volta a caminhar com Jesus sobre as águas, e aí Jesus, agora ele não sozinho, mas Jesus e ele entra no barco, trazendo o que? Equilíbrio emocional e dando destino. E é o que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida, é o que Ele quer fazer nessa igreja, trazer de volta o equilíbrio emocional, nos dando destino, um direcionamento. Tem um lugar para mim, tem um lugar para você, tem um lugar para a gente ir, irmãos. Tem direcionamento de Deus para a nossa vida. O que nos falta? É acreditar, é alimentar a fé em Cristo Jesus, é entender essa palavra. Eu preciso perseverar até o fim, correndo a carreira que me foi proposta. Ei, o Senhor te chamou para ser um filho, então se comporte como filho. Aleluia, Jesus. Oh Espírito de graça e de amor. Aleluia. Espírito de graça e de amor é o do meu Senhor. Jesus é um modelo de exemplo e de referência, porque Ele foi aquele que suportou até o fim. Ele é o maior modelo de exemplo e de referência para a minha vida, para a sua vida, pela questão dele, ele não se exaltou o ser igual a Deus, antes ele se esvaziou de si mesmo, ele se humilhou. Ignominia significa desonra, ele aceitou
o fato de ser Deus e viver a desonra, de descer à terra e de se humilhar, e se tornar uma figura, ser reconhecido como figura humana, e morrer com morte de cruz. A morte de cruz era para quem era condenado, para quem era bandido. A morte de cruz é para quem era bárbaro, perverso, e essas não eram as qualidades do nosso Senhor Jesus, mas Ele se suportou, Ele se sujeitou a isso, Ele suportou tudo isso, para que eu e você possamos estar hoje sentado aqui nesse templo, ouvindo essa palavra de direcionamento, de posicionamento, para viver uma mudança. O nosso dia amanhã tem que ser diferente do dia que nós vivemos hoje, porque nós precisamos acreditar que o nosso Redentor vive. E assim como Jesus Cristo, o modelo exemplar da nossa vida, que suportou as dores daquela cruz, eu e você, nós precisamos suportar as adversidades que sobrevêm em nossas vidas. Suportar é ser servo, é ser obediente, é entender o propósito e o chamado. Ele assumiu a forma de servo, diz a palavra do Senhor. Ele assumiu o ser servo. O que é ser servo? É estar debaixo de um governo, é estar debaixo de uma autoridade. A Bíblia diz que Jesus veio para cumprir tudo aquilo que fora dito pelos profetas. E Ele mesmo em vida disse: eu não vim revogar a lei, mas sim eu vim para cumprir tudo o que fora dito. E toda vez que Ele fazia algum feito, Ele dizia: estou fazendo aquilo que o meu Pai mandou que eu fizesse. E qual a diferença para a nossa vida? A gente não olha Jesus como modelo de servo, a gente só quer olhar Jesus como modelo de Deus. E a história toda que revela-se nos evangelhos é para a gente olhar Jesus como um modelo de homem, de servo, porque Ele diz: eu passei, eu venci o mundo, eu venci o mundo. Aí o que Ele disse para mim e para você: agora vocês, aos meus filhos, aos discípulos, aos meus conservos, tem de bom ânimo. O que é o bom ânimo? Nada mais, nada menos do que o poder de decisão. A gente que vai escolher o que a gente quer fazer agora. E aí, você vai ter bom ânimo para mudar o curso da sua vida e a sua história, ou você vai permanecer na mesma? E aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos mudar o curso da história, ou vamos permanecer na mesma historinha? Vamos ficar na roda gigante da vida. Um dia eu estou bem, um dia eu estou mal, um dia eu estou alegre, outro dia eu estou xoxo. E aí? A gente precisa mudar a história. Nós precisamos mudar e ter um comportamento como de Cristo, comportamento como de servo. É entender o ser submisso à vontade do Pai. Eu lembrei ontem aqui na reunião um gancho que nós pegamos da mensagem do pastor Eduardo quando veio aqui na quarta-feira passada e pregou sobre ser suporte. E Jesus Cristo, o texto fala que Ele suportou tamanha opressão dos pecadores contra si mesmo, para que nós não venhamos ficar fadigando, desmaiando em nossa alma. Ele suportou a dor maior, para que eu e você, com a fadiga que o mundo oferece, a gente não venha desmaiar. Ai meu Deus, o mundo está acabando, a minha dor é maior do que a do fulano. Ah, está passando por provação, Cris, o Fábio? Ah, vocês não sabem da minha dor. Você sabe o que é ser pastor da igreja? Você não sabe o que é aturar o Marquinhos falando o tempo todo? Você não sabe o que é aturar o William? E o Caio? Você acha que é fácil ficar no gabinete 2, 3, 4 horas com esses crentes aí doido? Uma hora quer Jesus, outra hora não quer Jesus? E aí, Aline? É brabo. A gente acha que a nossa dor sempre é maior do que a do outro. E na verdade, Ele está falando: ei, Jesus suportou a maior dor, para que eu e você, a gente não ficasse desmaiando em nossa alma. Ai, a minha alma, eu estou fadigando. Não, para com isso, tudo bem, está difícil, está até apertado para você viver o momento. Mas Jesus te dá condição para vencer.
A palavra do Senhor tem estratégia para você viver. Tem estratégia, tem escape, tem saída. Quando acabei de falar para vocês da minha vida, quando eu achei que não tinha mais saída, eu estava encurralado em minhas emoções. Eu falei, só tem um jeito. Eu estou perguntando a Deus por quê? Ele parou de falar. Você quer saber? Eu vou lutar. Entre ficar no chão, morrendo, apanhando, é melhor se levantar e lutar. Morrer com dignidade. Encara a luta e a adversidade, mas não seja covarde no plano da sua vida. O nosso mal é sermos covardes e não lutar a vida que Deus nos deu para viver. Ah, pastor, mas tudo é difícil para mim. Meu pai não me deu estudo. Tu acha que meu pai me deu? Eu sou formado o quê? Na vida. Eu e meus irmãos. Mas ninguém deu para bandido, ninguém deu para ladrão, deu todo mundo chefe de família. Tem um ainda aí que precisa se ajeitar, mas Deus está pegando ele. De vez em quando ele vem aqui, fica com a gente, dá um glória, chora, aí volta. A ponta da corda está na mão de Deus. Na hora certa papai chama, mas conhece a palavra. Conhece. Deus quer que eu e você possamos entender e traçar o curso da nossa vida com dignidade, e entender que o modelo é Cristo, sim ou não? Sim. Agora o que cabe a mim e a você fazer o quê? É traçar o mesmo curso. E não viver uma vida deriva. Deixa a vida me levar. Isso é só pro Zeca, deixa ele. Você e eu não. Quem conduz a nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Ele nos conduz. E há um caminho de retidão para mim, para você. Suporte. Porque na nossa luta contra o pecado, Deus não provou você ainda até o sangue. Eita, o que é isso? Jesus foi provado até o sangue. Na cruz do Calvário diz a palavra de Deus que Ele derramou por amor a mim, por amor a você, todo o sangue. E a gente não foi provado até o sangue, a gente está desmanhando em nossas tribulações, achando que o mundo está se derramando, acabando tudo. Ei, para com isso, para de se fazer de vítima. Se posiciona como homem e mulher de Deus e começa a traçar o curso da sua vida, da sua história. Comece a trabalhar um pouco mais em suas emoções, para que você siga o modelo de Cristo e vença as suas tribulações, as adversidades, tudo que está se apresentando diante de você, em nome de Jesus. Eu me lembro, quando estava lendo isso, e fazendo as minhas anotações aqui, irmãos, esboço, eu lembrei da vida da nossa mãe, Johnny. Lembrei da vida da minha mãe. Ela amou meu pai, se casou com ele. Ela estava desviada do caminho do Senhor. Meu pai não era crente, se conheceram. Aí ela voltou para o caminho do Senhor, começou a voltar para a igreja. Meu pai foi para a igreja, aceitou Jesus, ficou um momentinho, daqui a pouco começou a luta dela. Ela não sabia do histórico do meu pai. Os meus avós, por parte de pai, eram tudo do candomblé. Tinham dado a vida do meu pai para os demônios, para os exus da vida. E aí a batalha da minha mãe começou. Quando ela se firmou na igreja, meu pai saía da igreja. Ele não firmava na igreja, era uma luta. E o ponto fraco do meu pai era a bebida. Era ele botar um gole pequeno que fosse de bebida, o demônio pegava ele, era a porta, era o acesso. E meu pai era um homem bom. Se parava para conversar com meu pai, lúcido, era uma pessoa boa. Mas quando bebia era insuportável. Eu cresci vendo meu pai judiar dos meus irmãos, bater, deixar marca no corpo dos meus irmãos. Endemoniado. Não é porque ele odiava a gente, porque o demônio pegava ele. Minha mãe orando. E era que ele entra na igreja e sai da igreja. Ele entrava e saía muito bem. Minha mãe suportou quando meu pai, no meio do relacionamento conjugal dele, traiu ela com 14 mulheres. A gente cresceu ouvindo minha mãe falar isso. Passaram-se 14 mulheres pela vida do seu pai. Eu suportei tudo isso. E ela falava na frente dele, e ele ficava de cabeça abaixo, porque era verdade. Ela suportou tudo aquilo para criar 7 filhos. Hoje em dia,
Hoje em dia, os casamentos não dura não, irmão. Não querem pagar um preço de viver uma vida. Não deu certo e não. Sai, arruma outra. A fila anda, meu irmão. A fila anda. Aí se um cai, o outro vai cair também, mas começa os dois adulterando, porque a palavra de Deus diz que até que a morte os separe, a aliança. E depois você faz uma aliança de sangue, firma com o seu juramento diante do Senhor, para que você não caia em desgraça. E a gente vê por aí, o que mais tem aí fora, é para as pessoas que saem com todo mundo, é de todo mundo, mas não é de ninguém, nem dela mesmo, não se ama, vive uma vida de prostituição, porque se relaciona, faz aliança com todo mundo, mas não faz uma aliança com Deus. Minha mãe suportou aquele mesmo homem até o final. Ela o amava e ele também amava. Tinha um momento de altos e baixos, mas no finalzinho da vida do meu pai eu vi uma mudança no meu pai. Eu vi meu pai já estava mais fraco, não era aquele homem valente, todo brabo, ainda quando bebia ele mudava. Mas o Senhor foi nos dando força, a gente foi crescendo, os filhos foi crescendo, a gente foi entendendo a situação, a gente foi começando a amadurecer e a orar também por tudo isso. A gente começou a ver a transformação do meu pai no finalzinho da vida dele. Meu pai morreu na frente de minha mãe, antes dela, já tem 15 anos que meu pai, acho que é 12 ou 15 anos que ele está falecido. A minha mãe vai fazer em janeiro 3 anos, né? Que ela faleceu. Minha mãe poderia ter arrumado outro casamento, ela até que queria. Os pretendentes apareceram lá, porque a coroa estava enxuta, né, Dionei? Coroinha estava que estava, e ela até que queria, mas o Senhor não deu tempo para isso. Ela ficou casada com Jesus, e Ele achou por bem levar para si. Eles estão com o nosso papai do céu. Por que eu estou falando isso? Isso é testemunho de vida. Eu estou falando de suportar, eu estou falando de permanecer, eu estou falando de uma vida, eu estou falando de história. Que história, que legado você vai deixar? Que suporte a gente vai ser para alguém? Jesus Cristo foi o suporte para mim, para você, para a gente estar hoje aqui sentado ouvindo uma palavra. E quem de nós vai ser suporte um para o outro? Ontem na reunião de obreiros, eu falei da preciosidade em de um obreiro, de um homem, uma mulher de Deus a ser suporte para que o outro cresça. O que é ser suporte foi muito bem falado aqui pelo nosso pastor. Está vendo aqui? Ele colocou a caixa de som como um bom exemplo. Olha para a caixa de som, todo mundo aqui, essa caixinha de som preta aqui, bonitinha, né? Olha aí, ela é grande, aproximadamente deve ter uns 60, 50 quilos. Mas o que está suportando esse peso? Você está olhando aquela fitinha, o cabo de aço pequenininho lá em cima? Aquilo ali se chama suporte. Ninguém dá nada pelo suporte, mas ele é necessário. Sem esse suporte, essa caixa cai ao chão, não tem como firmar ela. Ela está solta, olha para ela. Viu? É o suporte que segura. Todo mundo quer ser a caixa, todo mundo quer emitir o som, todo mundo quer aparecer, mas ninguém quer ser suporte. No relacionamento conjugal, alguém tem que suportar para o outro aparecer. Alguém tem que suportar para que as coisas aconteçam. É relacionamento, é vida cristã, é vida como obreiro, é vida de homem de Deus. Jesus Cristo suportou a morte de cruz, para que hoje eu e você tivéssemos vida, e a vida nele. Mas quem está disposto hoje a pagar o preço de suportar alguma coisa? A gente espana, irmãos, por pouca coisa. O Senhor vem, aperta a gente um pouquinho, só para ver até onde vai a nossa fé. Ele vem botando fogo, porque o que Ele coloca em nós é coisa preciosa. Os dons de Deus em nossa vida, o dom de Deus que habita dentro de cada um de vocês, porque cada um de vocês, cada um de nós aqui, nós temos algo, uma porção do Senhor, que é preciosa demais. O apóstolo Paulo fala isso lá em Coríntios, que o Senhor colocou o precioso em vasos de barro, para que a glória não seja do homem, e sim de Deus. Então o precioso de Deus, a obra preciosa de Deus, o Espírito de Deus está dentro de você. Existem dons e talentos dentro de você, do vaso de barro. A gente precisa fazer o quê? Suportar, para que o outro apareça, para que o outro cresça, desenvolva.
Jesus Cristo fez isso na cruz do Calvário, para o dom de Deus ser aperfeiçoado na sua vida, na minha vida. O que nós vamos fazer com essa história? O que nós vamos fazer com essa pregação? E agora eu termino dizendo como Isaías: quem deu crédito a essa pregação? Quem há de permanecer nesse santo lugar? Quem há de permanecer na brecha, suportando, não desmaiando em suas crises emocionais e existenciais, e sim entendendo que a mão do poderoso Deus é que está conduzindo você ao deserto da vida, para você viver o melhor de Deus. O que é o melhor de Deus? O aperfeiçoamento em Cristo Jesus, porque Jesus Cristo é o melhor de Deus, e Ele quer aperfeiçoar a vida dele com a sua. Ele quer te tornar semelhante a Ele. E para ser semelhante a Jesus Cristo, eu preciso aprender a suportar. Suportar. Então, aguenta firme. Jesus está com você. Se coloque de pé.